Transformando o impossível. Eu pretendo, gente, ainda dar uma continuidade a esta série no mês de julho, porque tem muita riqueza para a gente abordar, né? Eu creio que Deus ainda vai falar muito mais ao nosso coração. Você crê nisso? Mas eu quero terminar essa história, porque eu fui com vocês até uma parte, mas tem um encerramento dessa história que me chama a atenção, e eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta manhã. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E eu quero ler com vocês, a história acontece dos versículos 1 ao 45, mas é claro que eu não vou ler aqui todos os versículos. Nós, na semana passada, assistimos a história. Eu coloquei um filmezinho aqui para vocês, vocês se lembram? E eu vou contar, claro, durante a ministração nós vamos falar sobre essa história. Mas eu quero ler com vocês dois versículos, o versículo 43 e o versículo 44, que aqui está a base da ministração desta manhã. Que diz assim: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Qual foi o brado de Jesus em alta voz? Não, essa vozinha está fraquinha. Jesus não, eu não acredito que Jesus naquele dia disse assim: Lázaro, vem para fora. O texto diz que ele bradou em alta voz. Então imagina a cena. Faz de conta lá que você é Jesus. Ah, agora sim, hein? Olha, quando a gente fizer um teatrinho aqui na frente, essa história, você será Jesus. Gostei. O que você acha, amiga? Tá bem? Qual foi o brado de Jesus em alta voz? Porque é o texto que diz: Lázaro, venha para fora. Uau, agora gostei. Versículo 44. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Como é que você reage diante de uma notícia triste? Como é que você costuma reagir quando você recebe uma má notícia? Uma triste notícia. Um dia Jesus recebeu uma triste notícia. E qual foi essa notícia? Que Lázaro, um amigo muito querido, muito amado, estava doente. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler aqui alguns versículos. Aí no versículo 4 do texto, Jesus disse aos seus discípulos: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a história ainda conta, gente, que Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Então, pelo Espírito Santo, Jesus disse, versículo 11 agora: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E aí Jesus vai para Betânia, onde Lázaro morava. E ao chegar lá, ele soube que Lázaro já estava morto há 4 dias. Quantos dias, irmãos? 4 dias. E aí Marta, a irmã de Lázaro, ela disse a Jesus, versículo 21, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se estivesses aqui. Veja, esse se demonstra fé, mas também certa dúvida. Fé e dúvida. Era como dizer: por que o Senhor não veio antes, hein? Por quê? E em seguida, o texto mostra que Maria, a outra irmã, e algumas pessoas foram ao encontro também de Jesus, e essas pessoas foram chorando.
E ao ver a tristeza delas, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Jesus chorou. Que figura linda, gente. Que figura linda. Esse é um retrato maravilhoso da sua humanidade. Jesus chorou, diz o texto. É impressionante isso, que mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado, Jesus sabia. Sabia ou não? Claro, ele já havia dito. Mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado, Jesus chorou, ele se emocionou ao ver as pessoas ali tristes, chorando. Jesus não conseguia ver o sofrimento daquela família e não sentir a dor daquela família, meus irmãos. O versículo 38 diz que ele estava profundamente comovido. Profundamente comovido. E aí então, no versículo 39, Jesus vai até a sepultura de Lázaro e diz o seguinte: tirem a pedra. É muito importante a gente considerar que as sepulturas eram grutas fechadas com grandes pedras. E aí o texto mostra que todos ficaram espantados, né? Como tirar a pedra? Como assim? Como? Lázaro já estava morto. Já há 4 dias, estava ali com o seu corpo em decomposição. Versículo 39 diz, ele já cheira mal. E Jesus mandou tirar a pedra. E o que aconteceu, irmãos? Eles tiraram a pedra, sim. E então, uma poderosa voz, em voz alta e para a glória de Deus, Jesus ordena diante daquela multidão, Lázaro, venha para fora. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Lázaro saiu do sepulcro, diz o texto. Imagina a cena. Dá para imaginar? Imagina a gente lá. Qual seria a sua reação? Hein? Alguém disse, sair correndo. Alguns iam chorar, outros iam vibrar, pular, saltar, outros saíam correndo até mesmo de medo. Que negócio é esse? Como assim? Qual seria? Mas imagina a cena. Era um milagre de grande alegria. Lázaro saiu daquela sepultura, agora curado da sua doença e vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que grande milagre. Eu quero dizer para você que o Jesus que estava naquele dia lá em Betânia e realizou aquele grande milagre, é o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã e ele pode realizar um milagre na sua vida também, para a glória de Deus. Você acredita nisso ou não? Agora, gente, domingo passado, nós vimos até aqui. A gente estudou até a ressurreição de Lázaro. E nós paramos aqui. Hoje a gente vai um pouquinho mais à frente. A gente vai um pouquinho mais adiante e nós vamos olhar aqui para o final dessa história. Então veja bem, meus irmãos, naquele tempo os mortos eles eram enterrados envoltos em faixas, em ataduras. Portanto, então, quando Lázaro, ele sai agora da sepultura, ele está assim, com o corpo totalmente enfaixado, com ataduras. E aí, versículo 44 que nós lemos aí, o que é que Jesus diz? Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos repetir, porque isso é muito importante, esse trecho, diante daquilo que nós vamos ministrar nesta manhã. Vamos lá? Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mais uma vez. Agora, por que Jesus fez isso? Por que ele falou isso? Jesus deu essa ordem, meus irmãos, por uma razão simples. Se Lázaro ali continuasse enfaixado, ele não se moveria além da porta da sepultura. Ele ficaria ali, mesmo vivo. Lázaro continuaria parado, e se as faixas não fossem tiradas, então isso para nós fica claro. Agora veja bem, a história aqui de Lázaro é uma figura da nossa vida. Guarde isso no seu coração. Essa história deste homem chamado Lázaro
é uma figura da nossa vida. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos em delitos, em pecados, e estávamos longe, distantes, separados de Deus, porque o pecado separa a gente de Deus. Amém, queridos? Não é verdade? Mas, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, eu e você fomos alcançados, fomos salvos, fomos curados e fomos libertos em Jesus e para a glória de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Aleluia, queridos. É como o apóstolo Paulo disse, nós saímos da morte para a vida. Agora nós estamos vivos e vivos para sempre. E mais, um dia, eu e você receberemos um corpo glorificado, incorruptível, incontaminável e nunca mais morreremos, entraremos no gozo do nosso Senhor, louvado seja Ele nesta manhã. Assim vai ser. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Esse é o teu destino, o nosso destino, esse é o nosso futuro. Agora, gente, a ressurreição de Lázaro tem a ver com a nossa vida. Nós vimos isso na semana passada. A ressurreição tem a ver com a nossa vida. Mas as ataduras também têm a ver com a gente. E é sobre isso que nós vamos ministrar nesta manhã. Um dia, nós ouvimos o Evangelho, nós fomos ressuscitados e saímos do nosso sepulcro, mas muitas pessoas ainda permanecem na porta da sepultura, cheios de ataduras que os impedem de avançar, de andar, de caminhar. Tem muita gente assim. Essas ataduras, meus irmãos queridos, nos aprisionam, não nos deixam crescer, nos impedem de avançar, atrapalham a nossa vida e até o nosso ministério. E essas ataduras nos adoecem e nós precisamos tirá-las hoje em nome de Jesus. Amém? Porque veja, muitos cristãos, apesar de salvos, estão com a vida completamente parada. Completamente estagnada. Ou seja, olha só o que acontece. A pessoa se converte, né? Mas ela não muda, ela não anda, ela não avança, ela não melhora, ela não modifica a sua mente, ela não progride, ela não se desenvolve espiritualmente, mas ela continua a beber na fé. É crente gugu dadá. Não muda, não avança, a vida não muda. E por quê? Porque continua cheio de ataduras. E aí eu quero ver com você nesta manhã 3 tipos de ataduras que nos impedem de avançar. 3 apenas, eu vou deixar para o seu coração. Se você quiser anotar, faça isso, tá? Anote, você na sua casa, anote também. Porque o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Já está falando, não é não, gente? E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro tipo de atadura que nos impede de avançar. Anote a palavra pecado. Qual é a primeira atadura que nos impede de avançar? É o pecado. Gente, o pecado é como uma faixa, uma atadura na nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos olhos. Porque o pecado nos cega, gente. Não deixa a gente enxergar. Você colocando uma atadura nos seus olhos, você não enxerga. Você não sabe para onde ir. Impede você de avançar. O pecado arrebenta com a gente. O pecado destrói a nossa vida. O pecado nos torna pequenos. E o pecado tem um salário. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui para vocês. A Bíblia nunca disse que o crente não peca mais. Veja bem, vou repetir.
A Bíblia nunca disse que o crente não peca mais. Eu vou explicar. O que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, você pode anotar, é que aquele que é nascido de Deus não vive continuamente na prática do pecado. É isso que a Bíblia diz. Essa é a versão correta bíblica. É essa. Então, ainda, você entregou a sua vida a Jesus? Sim, claro, mas nós estamos sujeitos e precisamos orar e vigiar o tempo todo, porque nós estamos sujeitos a cometer pecados indesejados. E ninguém é melhor que ninguém. Porque ainda nós fazemos, nós dizemos, nós nos comportamos e nós pensamos coisas que nós não gostaríamos. É por isso, meus irmãos, que a vida do crente é uma batalha, é uma luta constante. Ah, Ronaldo, eu não peco. Já pecou. Que nem uma vez me contaram, né? Um amigo pastor me disse assim, olha, teve um irmãozinho na igreja que falou assim, chegou diante do pastor e disse assim, olha pastor, você não sabe, mas faz 6 meses que eu não peco. Já pecou. Porque é a Bíblia que diz, aquele que diz que não tem pecado, que não comete pecado, se faz mentiroso, já mentiu, é o pecado da mentira. Você é mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se você é mentiroso, você é filho de quem? Filho do diabo. Agora, meus queridos irmãos, como eu disse, a vida do crente é uma luta constante, é uma batalha constante. Mas como disse João, aquele que é nascido de Deus não vive escravizado ao pecado. E o apóstolo Paulo, ele disse a mesma coisa quando ele escreveu aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 6 ao 8. Sabe o que ele diz? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Não sejamos mais escravos do quê? Do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Agora veja, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa estar consciente nesta manhã, é que uma das ataduras que paralisa a vida são os nossos pecados particulares e íntimos que nós nunca confessamos. Nunca colocamos isso diante de Deus. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem é que já cometeu o pecado da inveja? Quem é que cometeu o pecado da inveja aqui? Quem já sentiu inveja de alguém aqui? Alguém quer se manifestar? Vamos ver. Olha que interessante. Legal. Eu acho isso muito bacana. Porque, na verdade, provavelmente ninguém quer admitir isso. Não, inveja não, Ronaldo. Inveja não é comigo, não. Há vários pecados na Bíblia que, embora estejam lá, a gente acha que não é com a gente, não. Isso não é comigo, não. Maledicência? Não. Não, eu não sou um fofoqueiro. Não sou. Eu só gosto de contar os assuntos para os irmãos para a gente orar. É para oração, não é fofoca, é oração, irmão. Você percebe? Inveja? Não, eu nunca tive inveja de ninguém. Sai para trás de mim, Satanás. Meus queridos, é assim que nós muitas vezes agimos. E é muito provável que alguém responda nessa manhã. Ronaldo, eu nunca tive inveja de ninguém. Pelo contrário, quando o irmão recebe uma bênção, eu fico muito feliz com as grandes conquistas desse irmão. É muito provável que alguém diga isso. E na verdade, meus queridos, você não confessa, mas muitas vezes você ficou com raiva. É sim, você ficou com inveja. E você chegou até a pensar, por que essa bênção foi para ele e não para mim? Então veja, esses pecados, queridos, dentro da gente são as ataduras que ficam, que nos amarram, que impedem o nosso crescimento e precisam hoje ser arrancados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A ordem aqui de Jesus qual é? Tirem as faixas.
tirem as faixas. Então, tire a faixa da sua cabeça, tire a faixa dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, da sua mente, das suas atitudes. Tire as faixas. Porque, meus queridos irmãos, se nós não tirarmos as faixas, nós ficamos imobilizados, nós ficamos parados, estagnados. Portanto, tirem as faixas, disse Jesus. Esta é a ordem para nós nesta manhã. Agora, o que é que impede você de avançar? O que é que tem impedido a gente de avançar? São os pecados que ainda nós não arrancamos na vida. São pecados que nós não arrancamos da vida. Às vezes, a gente pensa que a gente não está prosperando porque alguém fez alguma macumba contra nós. Já sei. Minha vida não vai para frente porque fizeram macumba. Ou então colocaram o meu nome na boca do sapo. Ou é olho gordo. Não é? Alguma obra de feitiçaria aconteceu, por isso que minha vida não vai. Por isso que ela não avança. Eu digo para você que não. Não é isso. O problema é o pecado. O problema é a desobediência. O problema são as coisas erradas que nós fazemos. Tá certo, queridos? Agora, como resolver esse problema então? Como é que a gente resolve? Veja, Deus tem falado conosco, Deus tem sinalizado, Deus tem tratado, e a gente não dá atenção àquilo que Deus tem falado. Esse é o grande problema da nossa vida. Como que a gente resolve? Esse problema pode ser resolvido com arrependimento e confissão. E aí, dois textos maravilhosos da Bíblia, Provérbios 28:13, que diz que aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. Diga aleluia. E outro texto, um dos mais lindos, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças ou de toda injustiça. Aleluia! Como é bom saber, queridos, que nós temos um Deus perdoador. Ele é capaz de lançar os nossos erros, os nossos pecados no mar do esquecimento. E Ele nos dá uma nova chance, Ele nos dá uma nova oportunidade, um recomeço. Ele nos dá uma nova vida e, principalmente, Ele nos dá um novo coração. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Aleluia, tirem as faixas, disse Jesus. Uma segunda faixa que eu quero deixar para o coração de vocês. Qual é a segunda faixa? A segunda atadura que nos impede de avançar. Culpa. Você pode dizer essa palavra? Culpa. Veja, são faixas nos nossos pés e nos nossos braços. Veja, o pecado cobre aqui a nossa cabeça, nos cega. A nossa mente. Atinge a nossa mente. Agora a gente vê aqui a culpa. Pega as nossas pernas, os nossos braços. Eu vou explicar isso para vocês, meus queridos irmãos. Mas deixa eu perguntar para você. Você tem noção do que a culpa faz na vida de uma pessoa? Você tem noção do que a culpa faz na vida de alguém? Olha, gente, não existe carrasco pior do que o próprio coração. Não há força humana que consiga reverter a influência danosa, perniciosa e destrutiva de uma consciência culpada. Vamos ver um exemplo. Davi. O rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Ele era temente a Deus. Amava a Deus. Mas um dia ele fracassou. E então, meus queridos, e por isso ele encheu-se de culpa. Ele cometeu um adultério, ele mentiu, ele enganou, ele foi cúmplice de um homicídio. E então ele registra a sua culpa em 2 salmos, anote, no Salmo 32 e no Salmo 51. Claro que nós não vamos ler aqui esses 2 salmos inteiros, mas veja só, ele registra nesses 2 salmos, depois leia na sua casa. E é muito interessante, porque no Salmo 32, e agora se você quiser ir para o Salmo 32, pode ir, pelo menos para a gente ver alguns versículos. Olha que interessante o que acontece aqui. Salmo 32,
Veja só, versículo 3. Olha o que aqui Davi diz. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo, o quê? O meu corpo definhava de tanto gemer. Eu pergunto para você, você sabia que o pecado causa dor física? O pecado causa dor física, meus irmãos. E todos nós temos áreas mais fracas do nosso corpo. E quando a gente fica debaixo desse sentimento de culpa, é nessa área que o corpo sente. Você sabia disso? Por isso que em cada pessoa dói de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se o seu aparelho digestivo ele é mais frágil, é lá que vai doer. Se são os rins, são eles que vão doer. E Davi aqui então disse: Senhor, eu estou sentindo dor. Senhor, eu estou definhando. Você já viu uma pessoa emagrecer muito por causa de sofrimento? Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente vê uma pessoa que perdeu 10 quilos, 15 quilos, por causa do sofrimento. E é isso que é definhar. Isso é definhar. A gente definha por causa da culpa. Aí o versículo 4 do Salmo 32, o que é que Davi diz? Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Agora imagina a cena, gente, imagina a cena. Davi ficava pensando dia e noite no mesmo erro, no mesmo pecado, nos mesmos erros, nos mesmos pecados o tempo todo. Davi se lembrava a todo instante do adultério, a mentira, o homicídio de um inocente, os pecados que ele cometeu. Isso não saía da mente dele. Veja o estado psicológico de Davi. O estado psicológico é terrível, gente. A culpa faz isso. Mas finalmente, Davi reconheceu o seu pecado. E aí está lá no versículo 5 do Salmo 32. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ah, meus queridos, deixa eu dizer para vocês, que coisa difícil é a gente reconhecer pecado, hein? Caramba, gente. Como é difícil a gente admitir. Não é? Se surge algum problema, se a família não vai bem, se o casamento está piorando, se os filhos não estão bem, é sempre a culpa do outro. Sempre são os outros. Nós fazemos isso, sabe desde quando? Desde o Éden. Que foi o que Adão disse a Deus. Foi a mulher que tu me deste. A gente transfere para o outro. Nunca somos nós. Como é difícil, queridos, como é difícil fazer como Davi e reconhecer o pecado diante de Deus. Mas o texto diz que ele reconheceu o seu pecado. O que ele fez, queridos? Ele reconheceu o seu pecado. Claro. Sabe, olha, gente, a culpa é uma desgraça. É uma desgraça, é uma atadura. A culpa é uma faixa que te imobiliza na porta da sepultura. E aí você não pode ir em frente, a vida não se desenvolve, você não cresce, você não exerce os seus dons, você não exerce os seus talentos, você não vive para o Senhor, você não consegue trabalhar para o reino. Tudo isso porque a culpa ainda está amarrando a sua vida, amarrando os seus pés, as suas mãos. Você não consegue trabalhar para o Senhor. Você não consegue servir ao Senhor com os dons que Ele te deu. Você não consegue viver para o Senhor. Está amarrando, a mão não consegue, os pés também. Você está totalmente imobilizado. E Jesus está dizendo nesta manhã, portanto, tire as faixas. Tire essa faixa da culpa.
E fique com as suas mãos livres, os seus pés livres para andar, para caminhar e ser uma bênção no reino de Deus. É isso que você deseja? Ah, Ronaldo, mas e se eu errar? E se eu tropeçar? E se eu cair? Eu quero te dar uma boa notícia. A boa notícia é que Deus vai agir, não segundo a sua imperfeição, mas sim segundo a misericórdia dele. Porque diz a palavra do Senhor no Salmo 103, versículo 8 em diante: o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é cheio de amor, Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. Oh, meus irmãos, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que nós somos formados. Lembra-se de que somos pó. Esse é o nosso Deus misericordioso, aleluia. Como é bom saber que o nosso Deus é misericordioso. Por isso que Davi dizia: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque se eu cair nas mãos dos homens, eu serei destruído. Mas nas mãos de Deus, Ele me trata com bondade e misericórdia. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está aqui, meu irmão, eu sempre bato nessa tecla, porque eu gosto de trazer a minha memória todos os dias. Quando eu levanto, quando eu desperto logo pela manhã, eu sempre trago a minha memória e digo: obrigado, Senhor, porque mais um dia as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Grande é o teu amor, grande é a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, louvado seja Ele. Então, gente, por nos amar tanto, veja isso, por nos amar tanto, Deus nos perdoa. E só o perdão remove a culpa. Só uma pessoa que foi perdoada é livre de toda culpa. E o perdão que Deus nos oferece é do tamanho da sua bondade. É por isso que o amor, o perdão e a graça de Deus cobrem uma multidão de pecados. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, receba perdão e fique livre destas ataduras. Receba perdão, meu irmão, minha irmã, e fique livre de toda a culpa. Que tua cabeça fique livre, as tuas mãos, os teus pés, para que você possa caminhar como um vitorioso em Cristo Jesus. Amém? E por último, tem mais uma atadura. Antes da gente concluir, tem mais uma atadura que nos impede de avançar. Qual é a primeira? Pecado. Segundo? A culpa. Terceira atadura: ressentimentos. Terceira atadura são os ressentimentos. Gente, coisa mais terrível é a gente se lembrar todos os dias de pessoas com quem nós temos ressentimentos e mágoas. Essa é uma atadura que pega o nosso peito. Essa é uma atadura que pega aqui o nosso coração. Como é terrível, gente. A gente ficar lembrando todos os dias das pessoas com as quais nós temos ressentimentos e mágoas. Todos nós aqui carregamos algum tipo de ferida no coração e nós somos feridos o tempo todo. Inclusive nós ferimos também. Sabia que você fere alguém? Quantos aqui já feriram pessoas? Olha só. Tem gente que não, depois você me conta o segredo. Quantos aqui já feriram pessoas? Olha lá, todos nós. Voluntariamente e involuntariamente, mas nós já ferimos. Mas nós também somos feridos por pessoas o tempo todo, e é possível que muitos que estejam aqui nesta manhã estejam machucados. É muito possível. Porque as feridas emocionais, meus amigos, elas são como feridas que acontecem em nosso próprio corpo. Algumas elas são muito simples. Algumas feridas que a gente tem são simples, daqui a pouco já resolveu. Não é assim? Uma batidinha na mesa,
fica ali um roxozinho, aí já no outro dia você passa uma pomadinha aqui, no outro dia já vai diminuindo e acabou. Há feridas que são simples, elas são curadas e solucionadas rapidamente, mas há outras feridas que ficam abertas, e às vezes por muito tempo, por muitos anos, e acabam prejudicando toda a nossa vida. Nos paralisa, são ataduras que pegam o nosso peito, o nosso coração. Ah, meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você nesta manhã. Ressentimento, guarde isso no seu coração. Ressentimento não tem que ser alimentado. Ressentimento tem que ser tratado e curado em nome de Jesus. Eu vou repetir mais uma vez. Ressentimento não tem que ser alimentado. Ressentimento tem que ser tratado e curado em nome de Jesus. Eu estou reforçando isso porque eu sei que esta palavra é para muita gente que está aqui nesta manhã, que está alimentando o ressentimento. Então você que gosta das profecias quando diz assim diz o Senhor, então eu vou dizer agora, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ressentimento não tem que ser alimentado. Tem que ser tratado e curado em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Oh, você viu? Será que o pessoal da internet escutou? Ela disse, fala Jeová. Está falando. Como outra vez o irmãozinho disse, desce a borracha Jeová. Jesus, né? Eu já contei isso para vocês, da impressão, eu fiquei imaginando quando uma pessoa disse no meio do público assim, olha, desce a borracha, Jeová, desce a borracha. Eu estava pregando, eu fiquei imaginando o Senhor no nosso meio com aquela borracha na mão e pá, pá, pá. E não sobrando um, hein? Eu falei, meu Deus do céu. Não, Senhor, nos trata com misericórdia, com amor, por favor. Mas fala. Mas fala. Que o teu servo ouve. E obedece. Amém, gente? Porque se você não tratar essas mágoas, você vai adoecer. Não tem jeito. Você vai adoecer, você vai ficar parado na porta da sepultura. Você não vai progredir, você não vai avançar, meu irmão, minha irmã. Então, em nome de Jesus, não alimente ressentimentos, não faça isso. Peça para o Senhor liberar o seu coração. A palavra perdão, na sua raiz, tem a ver com soltar. Perdão é o quê? Soltar. Quando eu perdoo, eu me solto. Quando eu perdoo, eu me desprendo do outro. Isso é perdoar. Mas quando eu estou ferido, machucado, magoado, odiando, com ressentimento, então eu estou agarrado naquela pessoa. E aí eu sou capaz de falar dela todo dia. Eu sou capaz de pensar nela o tempo todo. Eu sou capaz de acordar me lembrando dela todos os dias. Gente, por que isso? Porque há uma mágoa, há uma ferida, há um machucado, há um ressentimento que precisa ser tratado. Mas, graças a Deus, em Cristo Jesus, toda e qualquer raiz de amargura pode ser arrancada sim em nome de Jesus. Pode ser. E Ele pode tratar as nossas feridas, curar as nossas mágoas. E nós? Então nós podemos liberar as pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, em nome de Jesus e para a glória dEle. Nós podemos, meus irmãos. É verdade, eu concordo com você, que às vezes a gente tem vontade de se vingar. É ou não é? Daqueles que nos ofenderam. Mas não se vingue. Não se vingue, perdoe. Não se vingue, perdoe. Quando você perdoa, você diz sim para Deus e não para o diabo. Quando você não perdoa, você está dizendo não para Deus e sim para o diabo. Você vai colher com isso. Vai prejudicar toda a sua vida, mas a gente tem às vezes vontade
E se vingar, a gente não quer perdoar, não dá vontade. E aí o que a gente diz? Olha, Senhor, eu não estou com vontade nenhuma de perdoar esse fulano, não. Eu não tenho vontade nenhuma de caminhar a 2ª milha. Eu não vou dar capa nenhuma para ele. Não vou. O que eu quero dar mesmo é um soco na cara dele. Ah, Senhor, é isso que eu desejo. Mas eu vou fazer a tua vontade porque eu sei que o perdão é aquilo que o Senhor quer. Eu vou perdoar. Eu sei que eu perdoando, o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai tratar o meu coração. E o Senhor vai me honrar. Então faça isso, perdoe por causa do Senhor. É por causa dele. Tire hoje as faixas do seu coração, do seu peito. Tire essas faixas, porque senão você não vai avançar. Você vai ficar preso, amarrado na porta da sepultura. É isso que você deseja? Abra-se para o perdão. Perdoe aqueles que te ofenderam. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não diz isso o texto? Entregue os teus sentimentos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E ele fará grandes coisas na sua vida. Ele fará, porque o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Dê um passo de fé. E a Bíblia diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você pediu ou pensou. Ele vai transformar o seu coração. Ele vai te honrar. E Ele vai te abençoar. Perdoe, não por causa do outro, mas por causa do Senhor. Porque é isso que Deus quer que você faça. Porque o sentimento humano é terrível, né, gente? O nosso coração é muito terrível. É muito enganoso. Como a gente é duro, né? A gente não quer perdoar. Mas eu vou perdoar. Eu vou fazer isso por causa do Senhor. Porque eu sei que se eu der um passo de fé, o Senhor vai me honrar. Ele vai me abençoar, vai tratar o meu coração. E eu vou ficar livre em nome de Jesus. Diga sim para Deus hoje. Ao você perdoar, você estará dizendo sim para Deus. Eu quero concluir essa mensagem, para nós orarmos. Eu quero concluir com vocês. Eu quero dizer para você hoje tirar as suas ataduras. Tire as suas ataduras para que você possa ir. Para que você possa avançar. Para que você tenha qualidade de vida. Para que você sinta a graça de Deus. Para que Deus te honre. Para que Deus te abençoe. Para que Ele esteja com você na hora da tribulação. E para que o Senhor derrame graça abundante sobre a sua vida. Tire hoje essas ataduras que envolvem você e abandone essas ataduras na porta ali da sepultura. Não leve para casa mais, deixa lá, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aí você pode dizer aqui nesta manhã, Pai, eu quero deixar diante do Senhor as minhas ataduras. Eu não quero mais levar isso para casa. Eu quero deixar aqui. Olha, gente, nesse lugar aqui eu creio, em nosso meio eu creio, está correndo um rio. E este rio é o rio da graça de Deus que está fluindo entre nós. É o rio da graça de Deus. Você crê nisso ou não? O que você tem que fazer? Aproveite que o rio está passando e mergulhe. Mergulha nesse rio. Você pode dizer, Senhor, Senhor, me ajude a tirar as faixas do pecado, as faixas da culpa, dos ressentimentos, essas faixas que prendem a minha cabeça, o meu corpo, os meus pés, as minhas mãos. Oh Senhor, me ajuda a tirar essas faixas. Se hoje você tem pecados não confessados ao Senhor, se você está carregando culpa por causa de pecados não confessados diante de Deus, se você ainda tem algum ressentimento contra alguma pessoa que machucou você, que ofendeu você, meu irmão, minha irmã, que você possa nesta manhã confessar tudo isso
e tirar essas faixas da sua vida em nome de Jesus, para que você possa ir. Tire as faixas e deixe-no ir, para que você seja livre. Quantas vezes você não consegue avançar na vida, porque você está ainda cheio de ataduras, de faixas, de culpa, de ressentimentos, de mágoas, de feridas, de machucados, de pecados, de tantas coisas. Mas, se o Espírito Santo de Deus falou com você hoje, ele falou sim ou não? Responda a ele e banhe-se nesse rio que corre aqui, no rio da graça de Deus. Mergulhe mesmo, que Deus vai transformar a sua vida. Quando você sair deste rio, você vai sair com a vida completamente transformada para a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí você pode dizer: Senhor, meu Deus, eu quero deixar as minhas ataduras, quero deixar os meus pecados, a minha culpa e os meus ressentimentos diante do Senhor. Purifica a minha vida, purifica a minha vida. Qual é a série que nós estamos trabalhando, queridos? Transformando o impossível. Transformando o impossível. Lembre-se que o Deus da graça torna o impossível em possível. Tudo é possível àquele que crê. Você crê nisso ou não? Onde tudo está perdido, o Senhor chega com cura. Ele chega com restauração, com salvação. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nada que Deus não possa fazer, porque agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Mas ninguém impede. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça um milagre agora em você. Mas você precisa dar um passo nessa manhã. Ele vai fazer o milagre. O ressuscitar o Lázaro é com ele, mas a pedra é você que tira. As faixas somos nós que vamos tirar. Jesus disse: tirem a pedra, e ele ressuscitou. Não foi assim? E agora ele diz: tirem as faixas, tirem e siga. Pode ir livre. Isso é conosco. Se você der um passo de fé nesta manhã, o milagre vai acontecer na sua vida. Então deixe hoje as suas ataduras na presença de Deus e seja liberto, seja liberta em nome de Jesus. Amém. Amém.